O que são as placas miorrelaxantes? O que são, de fato, essas placas que tanto se fala na hora de se tratar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de disfunção, e que está tanto em moda, né? Que está tanto em moda. E que realmente foi uma forma de se colocar, de dar suporte aos pacientes, mais facilmente encontrado. Mas isso tem alguns probleminhas, tá? Que a gente vai esclarecer hoje. Então, o que são as placas no miorrelaxante? As placas miorrelaxantes são órteses, tá? São estruturas que colocam na região de arcada superior e de arcada inferior, tá? Para proporcionar o bloqueio das dores, a intenção pelo menos é essa, tá? Proteger as estruturas articulares, como discos e ligamentos, tá? Tentar posicionar de forma mais equilibrada os contatos, diminuindo contatos prematuros, diminuir processos inflamatórios, tá? Traumas frequentes como quebras e problemas da estrutura dentária, tá? E podendo ser utilizada de forma preventiva ou também de forma terapêutica. Então, de primeira coisa que você precisa entender é isso. E essas placas, elas têm alguns tipos, tá? Primeiro tipo é que ela pode ser bem macia, que ela é uma versão mais flexível, onde recebe maior força. E aí já é o tipo de placa que é utilizada para diminuir a dor, a inflamação, diminuir problemas musculares. Essa é a indicação até então. E eu quero exatamente discutir com isso aqui com vocês, tá? Porém, já se fala que o uso prolongado de placas miorrelaxantes como terapia, como forma de tratamento, não é indicada. Principalmente a placa macia. Não é indicada. Então, é super importante que você, que tenha o seu paciente, consiga, desde já, ter essa capacidade de orientar, de pensar fora da caixa, de pensar de uma forma que nem todo mundo pensa, de pensar com um raciocínio clínico mais elitizado, que é isso que eu quero passar para você. Em relação ao outro tipo de placa, nós temos a placa rígida, tá? A placa rígida, que é uma placa que se denomina de placa acrílica, tá? E essa placa acrílica, né, é semelhante, muito parecida com as estruturas utilizadas para bruxismo, tá? E ela é para ser utilizada do ponto de vista diário, intermitente, pode acompanhar a vida toda do paciente, mas existem suas controvérsias, tá? E aí, essa estrutura, teoricamente, é colocada como uma estrutura de descanso, para descansar a estrutura articular e ter uma perspectiva de terapia oclusal, de ter uma perspectiva de diminuir esse comprometimento. E aí é exatamente onde a gente vai chegar, porque aí encontram-se alguns erros importantes. Para quem vem me acompanhando, ontem pela manhã eu acrescentei mais uma live de aquecimento, onde a gente falou sobre artigos científicos, evidências científicas, e hoje eu falei sobre outra evidência científica, associando com o zumbido, inclusive essa eu deixei gravada aí para vocês. E aí o que eu quero iniciar é que realmente as placas, elas são úteis no tratamento da disfunção de ATM? E aí o que eu quero lhe dizer é o seguinte: as placas, elas são um suporte de controle de dor,
de controle de sintoma enquanto o paciente não recebe o suporte adequado. Ela não pode ser prescrita como um modelo de tratamento, como uma forma de tratamento para o paciente. Ela não pode ser utilizada como algo que vai, de fato, tratar o seu paciente. Ela vai ser utilizada como uma possibilidade de remissão dos sintomas, de diminuição, enquanto a estratégia terapêutica é implementada. E como eu estava falando sobre as evidências científicas já falam, as placas biorelaxantes são úteis para o tratamento? Sim ou não? Basicamente a curtíssimo prazo, isso pode ser aceito. Porém, contudo, entretanto, todavia, a médio e longo prazo, a gente já tem muitas evidências científicas trazendo que você indicar para o seu paciente a placa biorelaxante é algo que precisa de uma reflexão. Então, se você é dentista, muito cuidado quanto a isso. Se você é fisioterapeuta, sabe que precisa contextualizar melhor. Se você é fono, também saiba que você precisa contextualizar melhor. Primeiro, principalmente, qual a real necessidade de existir o uso dessa placa miorrelaxante? Qual é a indicação? Por quê? Se o paciente apenas apareceu com o problema muscular, apenas apareceu com um comprometimento, sem nenhuma lógica clara de problema, ele não tem um problema local, ele tem um problema sistêmico que foi desequilibrando o sistema estomatognático. Afinal, o sistema estomatognático é um sistema proprioceptivo muito intenso, é um sistema com muitas aferências, inclusive com interferências posturais. E a partir daí, você querer corrigir esse problema com as placas é um dos erros mais comuns e graves. Por que graves? Porque você mantém o padrão lesional, que você mantém o problema dos nossos pacientes, as disfunções, e cronifica a perspectiva de equilíbrio neurosensorial e neurofisiologia, colocando a estrutura em um nível de sofrimento altíssimo, em um nível de desequilíbrio altíssimo. Por quê? As aferências vão chegar até a região da mesma forma. E essas aferências chegando na região da mesma forma, vai começar a haver o que nós chamamos de sensibilização central, de alteração da percepção neurofisiológica. E dessa forma, você precisa entender muito bem isso. Porém, ela engana muito a gente. Engana demais. E aí você acha que ela é a salvação da pátria, porque de imediato o paciente fica levemente mais confortável. Porém, a longo prazo, essa propriocepção, esse reequilíbrio, ele vai se perdendo. Tá? Estou sendo claro para vocês aí, galera? Está sendo claro para vocês? Eu quero que vocês interajam aqui comigo. Atenção, a galera aí do Facebook, YouTube, Fátima também do Instagram, Vanessa, Liz, Dani, Ana Paula, Pedro, Sandra. Fala aí para mim, gente. Fala aí para mim. Estou sendo claro. Está sendo possível vocês entenderem cada detalhe disso? Se tiver claro para vocês, ótimo, ótimo. A gente vai continuar. A gente vai continuar trazendo essa perspectiva clínica para que, de fato, você evolua, você cresça e obtenha os melhores resultados. Fala aí para mim. Tá claro aí, gente? Tá claro para vocês? Show de bola? Show de bola para vocês? Muito bom mesmo, tá? E aí, quando não usar? Randy, quando não usar?
você não vai usar se você tiver, de fato, já a condição de tratar, de avaliar e de buscar a causa do problema. Mas se você não tem condições, é o que você consegue fazer, ótimo, é uma melhor opção. Porém, a colocação da placa, ela tem um estímulo neuroproprioceptivo, um estímulo neurológico muito intenso. E esse estímulo muito intenso afeta as aferências de trigêmeo, afeta a forma que a propriocepção nos dentes que vem lá da inervação de polpa, periodonto, através dos nervos associados ao trigêmeo. E aí você precisa, de fato, estar concentrado nesse processo. Você precisa estar concentrado para atingir a melhor perspectiva. Então, na minha condução, tá? Cair aqui no Instagram, tá? 2 minutos que a gente vai voltar, a gente já vai voltar. Opa. Vamos voltando. Opa! Vamos voltando, galera, vamos voltando, eu caí aqui, mas deu certo. Estamos de volta, Pedro, Ana, Sandra. Deixa eu só colocar novamente aqui o título da nossa live, tá? Então, é super importante que vocês consigam determinar isso, tá? Deu um probleminha aqui na conexão, mas já estamos de volta aqui com vocês, tá? Todo mundo escutando bem? Coloca aí, Vanessa, Marisa, tá? E aí, gente, ó, dentro dessa perspectiva das placas miorrelaxantes, tá? Por que a placa miorrelaxante não é uma oportunidade de tratamento? Porque ela não deve ser escolhida como uma opção de fato, tá? A placa miorrelaxante ela não vai ser uma opção, a primeira opção não deve ser, justamente porque ela não vai objetivamente direto para o que o paciente precisa. Ela vai apenas para um processo, para uma estrutura, para uma forma de cuidar do paciente que vai no sintoma. E todo sintoma, ele tem uma causa. Todo sintoma, ele tem um raciocínio clínico. Ele tem um problema. Ele tem algo que vai conduzi-lo, de fato, ao sofrimento articular. E eu quero que você esteja consciente disso, né? Essas lives de aquecimento para a maratona da TMC2, que vai acontecer de 18 a 21 de maio, é exatamente para lhe dar clareza, para que você não chegue na maratona e fique sem aproveitar o que ela tem de todo potencial para você. E com esse potencial, com tudo isso a ser explorado, que pode ser explorado, você precisa, de fato, contextualizar. E vai começar contextualizando com o quê? Com as possibilidades que existem para você gerar o sofrimento da articulação. Por que o músculo ele vai estar tenso? Porque o contato da musculatura, do dente, da oclusão, da arcada superior e inferior, vai estar tenso, vai estar em desequilíbrio. Por que isso ocorre? Então, justamente, essa visão é que justifica que não é uma grande oportunidade utilizar as placas. Agora, você não tem opção, você não tem o que fazer em determinado momento. Então, você vai lá, coloca a placa, coloca como contenção, organiza a função do seu paciente
e vai tentando retirar ao máximo. É uma forma de contribuir, de colocar em benefício o paciente um suporte a mais, tá? Mas não pensem de forma de tratamento, e sim como uma forma de suporte para esse paciente. Fechado? Está claro aí para vocês? Então, realmente não é a melhor oportunidade. A melhor oportunidade é entender a causa. Como surge isso na base? Como surge cada coisinha na raiz, tá? Na raiz. E aí, mesmo não sendo uma indicação, mesmo não sendo, não vou dizer uma indicação, mesmo não sendo uma oportunidade clara, por que ela é ainda a primeira indicação? Ela é a primeira indicação porque, de fato, muita gente não sabe o que fazer. Eu entendo você, eu entendo todos, inclusive quem trabalha com a placa. Foi assim que você foi ensinado, foi assim que a gente recebeu esse ensinamento. E aí, às vezes não tem escolha quando a gente não sabe o que fazer além do que apenas colocar a placa. Ótimo, a gente vai escolher outra opção. Mas quando a gente tem como fazer e como escolher outra opção, ela realmente não deve ser a primeira escolha. Mas, na grande maioria dos casos, hoje, ela tende a ser a primeira opção, porque não existe essa consistência, não existe esse ensinamento já no dia a dia clínico de cada um de nós. Os nossos professores realmente deixam a desejar, porque eles foram ensinados dessa forma e vão continuar ensinando assim, tá? Então, ela é uma primeira indicação para quem não sabe o que fazer, para quem não tem um passo a passo de conduzir o paciente, de encontrar a causa. Para quem tem, ela já pode ser a segunda ou a terceira opção, tá? E dessa forma, contextualizar mais e mais em busca da causa, para eliminar a dor do paciente de forma mais rápida e consistente, tá? Isso é o que acontece, o que deve acontecer, o que a gente deve fazer de fato. E em que momento é realmente necessário a gente fazer o uso? E aí eu quero ser claro para vocês, para que vocês aproveitem ao máximo. Em que momento é de fato necessário o uso da placa miorrelaxante? Gente, eu falei no início, existe a placa rígida, existe a placa macia. O mais indicado hoje é a utilização apenas da placa macia. Randy, por que da placa macia? Porque é a placa associada para o controle do sintoma de forma mais rápida. Enquanto que a placa rígida, que é algo mais contínuo, você tem o uso dela atrapalhando muito a propriocepção e mantendo o desequilíbrio do corpo, e mantendo ofuscada a causa base do problema, porque a causa base está ali alimentando o desequilíbrio e as disfunções, alimentando o problema do paciente. E você precisa entender, você só vai tratar a disfunção de ATM quando você tirar essa visão mecânica de placa, aparelho, de exercício, só local, e passar a entender que a disfunção de ATM é neurofisiológica, a disfunção de ATM não é uma disfunção apenas simplesmente mecânica. Inclusive, eu coloquei um vídeo ontem na minha timeline, aí na minha bio. Vão lá e olha, onde eu explico um pouco mais sobre isso. Disfunção de ATM, ela surge, ela aparece, ela grita como um problema mecânico, mas é de fato um problema neurofisiológico, a não ser que você tenha de fato o seu paciente com uma história de trauma, com uma história de comprometimento, com uma história de sofrimento, causa consequência direta. Um choque, uma queda,
uma mordida de algo duro, uma carne, no final de semana, fazendo muito esforço. Então, muito atenção, e é por isso que eu estou fazendo essa live de aquecimento para a Maratona da ATM Sem Dor, que vai ser de 18 a 21, 100% online, 100% gratuito, para você ser conduzido para eliminar a dor do seu paciente o mais rápido possível, tá? Quando você vem aqui, a Vanessa pergunta, a paralisia do depressor do lábio pode afetar a ATM do mesmo lado da paralisia? Então, pode, porque a paralisia geralmente ela não vai ser apenas de um músculo, geralmente ela tem algumas consequências com outros músculos também. E todo o sistema estomatognático, tudo relacionado à mandíbula, toda essa região, ela vai estar, né, dentro do equilíbrio funcional do corpo, associada. Vai estar dando propriocepção, vai estar dando equilíbrio, embora que o depressor do lábio ele não seja inervado pelo trigêmeo, é pelo facial, mas a propriocepção e o equilíbrio, o tônus para toda a estrutura, do ponto de vista miofacial, pode começar a gerar comprometimento. E é essa sacada que eu quero dar para você. É que existe uma gama de interação, uma gama de possibilidades onde a função muscular tem que estar conectada com tudo isso, né? E eu tive um paciente, eu quero contar essa história porque faz muita noção. Eu tive um paciente certa vez que entra basicamente no que a Vanessa perguntou. Ele chegou para mim, doutor, como você pode ver, eu tenho uma paralisia facial, e ele, dessa forma, quando a gente olhar, logicamente, a paralisia facial estava a tensão muscular tirando o eixo, o equilíbrio oclusal dele, tá? A tensão na ATM também já estava começando a prejudicar, ele estava com um problema de baixa audição de um lado. E aí, eu fui conversar com ele, o que foi que aconteceu? Aí ele virou para mim e fez, doutor, eu não lembro bem, eu só sei que eu estava jogando futebol com os amigos, e nesse jogo de futebol estava uma partida muito, mas muito dura, era uma final assim de campeonato de bairro, e a gente estava jogando, e de fato um colega jogou a bola assim, eu fui cabecear, quando eu fui cabecear, veio um colega lá de lado e cabeceou a minha cabeça. Quando ele cabeceou a minha cabeça, eu fiquei meio tonto, parei assim, parei um pouquinho, como eu fiquei andando, e fiquei bem. Voltei a jogar tudo. Mas aí acabou, a gente comemorou lá, deu tudo certo, ganhamos. Aí eu bebi uma cervejinha, a gente comeu um churrasco e tal. Fui para casa. Depois eu dormi. Quando eu acordei, a minha esposa tomou um susto que eu estava com essa paralisia. E aí eu queria que o senhor me ajudasse, porque isso já faz um tempo e isso vem me incomodando. E aí, pasmem, o paciente ele tinha o desequilíbrio da mandíbula, e quando eu fui avaliar, ele estava com essa zona temporal totalmente rígida, dura. E quando eu fui tocar assim, fazer a avaliação do movimento temporal, ele referia dor. Ele referia dor nessa região de fossa média devido ao trauma, devido ao choque, tudo bem, mas também existia um trigger point enorme de músculo temporal. E aí o que é que eu quero dizer para você? Que muitas vezes a disfunção de ATM e a paralisia facial, elas podem estar associadas por conta da justaposição. E o que é ser justaposto? É estar próximo. E aí eu vou dar uma dica para você. Aqui tem o temporal, ó, um temporal esquerdo, ó, processo zigomático do osso temporal, e a parte de dentro, ó. Essa parte mais grosseira do temporal, ela se insere dentro do crânio com o esfenoide e com o occipital. Dessa forma, aqui, ó, dentro
Tá vendo esse forame aqui? É o meato acústico interno. Esse forame, o meato acústico interno, por dentro dele passa nervo facial e por dentro dele passa o vestíbulo coclear. Então, você pode ter associada, por conta dessa passagem do nervo facial, vestíbulo coclear, a alteração de paralisia facial, mas também a alteração do osso temporal. E qualquer trauma nessa região vai afetar. E aí, onde entra o outro problema? É que nessa região aqui, ó, de fossa média, dentro, da parte de dentro, aqui, é onde se localiza, onde se estabiliza o núcleo do trigêmeo. O núcleo do trigêmeo, a musculatura principal da mastigação, o nervo principal dos músculos mastigatórios. Então, nós temos aqui o nervo principal dos músculos mastigatórios, ó, sendo comprometido. Aí compromete trigêmeo, compromete nervo facial. E isso está conectado. Então, o que foi que eu fiz com esse paciente para que vocês entendam? Nada mais nada menos, eu trouxe uma avaliação para o osso temporal. E aí tratei, por incrível que pareça. No final da consulta, ele chegou bem assim, tenso. Essa expressão já estava menos assim. Ou seja, a gente conseguiu perceber a redução. Por quê? Porque, embora tenha sido recente, a gente foi direto na causa, trabalhou o temporal, trabalhou a conexão do temporal com o parietal acima, trabalhei a conexão do temporal com o zigomático e trabalhei a conexão do temporal com o occipital. Dessa forma, o paciente foi recuperando a plasticidade, a maleabilidade da sua estrutura aqui interna, devolvendo a fluidez do nervo facial. E aí, caraca, na outra vez que ele veio, ele já estava 80% do sintoma da paralisia melhor. Veja como o raciocínio clínico elitizado, raciocínio clínico pautado na busca da causa verdadeira do problema, da disfunção, pode colocar a gente frente a frente no tratamento para eliminar a dor do nosso paciente já no primeiro atendimento. Tá? Já no primeiro atendimento. Aí a Vanessa pergunta, quando se nasce, pode tentar dessa forma? Depende. Tudo depende. Mas eu acho que não custa tentar. Não custa tentar, mas sim. Quando se nasce e a criança, por exemplo, apresenta uma assimetria craniana, pode ter relação dessa assimetria estar interferindo na função dessa estrutura. Agora, quando nasce a pessoa já é velha, já é mais velha, você tem perda de força muscular, perda de massa óssea, algumas perdas. Por quê? Porque a função muscular, ela serve para modelar o osso. E ao remodelar o osso, tá? Você vai ter esse remodelamento ósseo a partir da tensão. Quando você passa muito tempo sem essa estrutura, começa a desenvolver menos um lado do que o outro, inclusive o depósito de sais de cálcio. E isso ele comprometendo muito o equilíbrio funcional dessa região do sistema estomatognático. Isso é um raciocínio totalmente elitizado de quem quer realmente estar, né, frente a frente com a melhora do paciente. Tá? Então, é isso, né? Veja que história legal que eu trouxe aqui. Né? E, Randy, por que o uso da placa vai interferir diretamente no resultado final do meu atendimento? Ele interfere devido à interferência que se faz na propriocepção, na forma que os nervos, as aferências, chegam até a região do núcleo encefálico, do tronco encefálico, e controla as forças eferentes e aferentes
para fazer o corpo funcionar em equilíbrio, para fazer o corpo funcionar em harmonia, tá? Então, quando você tem frente a frente com você um paciente que utiliza, que precisa, que você acha que tem, especialmente os dentistas, tem a Sandra aí de Portugal, é preciso minimamente, antes da placa, reequilibrar essas tensões, esses desequilíbrios. É preciso minimizar de fato as restrições cranianas, as restrições de hipomobilidade, de curvatura, de gradil costal, de calota craniana, e também o posicionamento e as assimetrias relacionadas com a lateralidade de coluna cervical, porque afeta de forma ascendente o corpo do nosso paciente, afeta para cima isso, tá? Veja que legal. Caraca, coloca aí, gente. Caraca, caraca. Faz total diferença. Faz total diferença. Já tiveram algumas pessoas, inclusive às vezes alguns alunos, perguntar, Randy, como você descobriu tudo isso? Enfim, tem coisa que realmente ninguém fala pra gente. Tem coisa que realmente a gente precisa botar a cara a tapa, e vocês devem lembrar disso, quem é da área aí. Que na faculdade é tudo muito raso, parece que os professores não querem ensinar. Vocês já tiveram essa impressão de parece que o professor não quer ensinar você a ter resultado? Vocês já tiveram essa impressão de parece que o professor quer empurrar você com a barriga, colocar o que tem aí só como cronograma e pronto? E era exatamente isso que eu me sentia. Mas isso é uma das minhas revoltas como profissional. Isso é uma das minhas revoltas e que faz eu estar aqui hoje. Almoço, Dia das Mães, vocês devem estar escutando aí a criançada gritando aqui dentro de casa, né? E eu tive que sentir na pele isso para poder eu dizer não. Quem eu puder ajudar como profissional, quem eu puder colocar, né, em uma melhor condição profissional, eu vou fazer. Custe o que custar. Essa é a minha missão. Eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu tenho que fazer o bem para o próximo. E é essa missão que me impulsiona dia após dia. E é isso que me coloca para que eu possa transbordar, fazer o nosso irmão, os profissionais prosperarem, né? Sendo, de fato, quem Deus quis que eles fossem como profissionais de saúde. Então, isso me deixa cada vez mais forte e fortalecido em busca disso, de a gente formar realmente um exército de elite da ATM, um exército de profissionais de elite da ATM, para que a gente consiga, de fato, ter profissionais reconhecidos. Essa foi mais uma live de aquecimento para a nossa maratona da ATM Sem Dor, para levar você para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau.